Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Marlene Costa, eu sou nutricionista e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Mais uma presença ilustre no nosso programa Cida Maria Fica a Dica. Uma advogada maravilhosa, especialista em proteção de dados pessoais, Jéssica Bacari. Prazer, Jéssica. Prazer, obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui. Minha. E hoje, né, vamos falar sobre um assunto super interessante. Que ninguém sabe, né, Jéssica? Que tanto se fala disso, as pessoas passam por essa sigla. O que é isso? Então, por favor. É a LGPD, né, pessoal? A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Olha. E é uma lei que já está em vigor, inclusive. Para que a gente possa conhecer mais um pouquinho sobre ela, eu vou dar um exemplo. Agora, em tempos de crise, as pessoas estão sem grana e as pessoas estão em busca de um crédito pessoal. Elas vão até o banco, né, solicitar então um empréstimo pessoal, um financiamento, e aí quem toma essa decisão, né, é um algoritmo. Por quê? Porque na verdade ela vai lá, até pelo próprio aplicativo, né, por conta da pandemia, o meio eletrônico se desenvolveu mais rapidamente. Então você solicita um financiamento e aparece que não foi aprovado. Por quê? Por conta do score da pessoa. Então o score, né, é uma pontuação que vai de 1 até 1000 e é uma avaliação dos dados pessoais e das informações que ela tem, ou de relacionamento com o banco, ou depende como é que esse algoritmo faz a coleta desses dados, né? De tudo que ela gastou, de tudo que a pessoa usou na vida, no comércio. Então sai esse resultado. E não somente disso, mas dos próprios dados mesmo, né? Por exemplo, é uma pessoa que se divorciou, né? Mas ela não fez a atualização do sobrenome dela, ela não tirou o sobrenome do marido. E aí ela não atualizou os dados pessoais no banco, né? No seu cadastro, né? E aí o que acontece? Nesse exemplo, o marido está com o nome negativado. Quando ela vai solicitar então esse financiamento, aparece que ele foi reprovado. Aparece lá um score de 230, por exemplo, que é baixo, né? Se ele vai de 1 até 1000, 230 é baixo e dá negativo. Mas o banco não presta explicações para essa pessoa. Ele simplesmente nega. Nega e pronto. E pronto. E ela fica sem ter informações, né? E sem ter o conhecimento muito claro do que é que aconteceu para que aquele empréstimo fosse negado. E agora, com a LGPD, as pessoas podem pedir a revisão, inclusive, desse exemplo aqui que eu acabei de dar a você. Olha, gente, preste atenção à importância dessa informação. Porque é uma decisão que foi automatizada, né? É uma indicação de um algoritmo. Então, ele foi lá e coletou dados dela. E você não sabe quais foram exatamente os dados e as informações para que aquele processamento, né, do algoritmo desse então aquele score, aquele indicador de crédito. Nesse exemplo da mulher divorciada,
ela então agora ela pode pedir explicações ao banco. Por que o meu score apresentou 230? E aí ele precisa informar quais foram os dados pessoais utilizados para que aquele algoritmo fizesse aquele processamento e apontasse então, indicasse aquela pontuação a ela. Jéssica, geralmente, no caso dessa questão que você pontua aí, ela busca saber, eles têm condições de reparar esse erro? Qual a porcentagem disso ser corrigido dentro de uma ação de um advogado, da própria pessoa? É preciso de um advogado para poder recorrer a isso, pedir, ou a pessoa mesmo pode fazer? A própria pessoa pode ir até o banco sozinha, não precisa, né, de advogado para esse procedimento administrativo. É claro que se tiver um advogado especialista, né, em proteção de dados pessoais, ele vai entender melhor como é que utilizar funciona. mais o processo, né? Como é que funciona, né? Qual é o tipo de explicação, qual é o relatório que o banco deve prestar de informações para esse cliente, né? Mas ela sozinha pode sim pedir a revisão dessa decisão automatizada. Então vamos identificar. É lei. É lei. É lei, gente. E aí sim vem os desdobramentos, né? Porque dependendo da resposta do banco, aí sim a pessoa vai precisar procurar um advogado, né, especialista, para poder então procurar os direitos, porque hoje, por exemplo, nós temos várias penalidades. Nós temos as penalidades judiciais vigentes, né? Que a pessoa pode, inclusive, entrar com uma ação judicial pedindo a reparação, porque naquele momento do pedido do empréstimo, além dela ter a negativa, né? Ela passou por um transtorno. E ela, por exemplo, às vezes não é nem problemas mesmo de pagamento, né? Fora da data, débito, às vezes é realmente o nome que está atrelado com o ex-marido, mas ela não tem conhecimento que é isso. Ela nem se lembra, porque se divorciou, bola pra frente, vida que segue. Exatamente. E a pessoa acaba se esquecendo disso, mas o banco ele precisa sim, né, quando solicitado pelo titular, pela pessoa, prestar informações claras. Então é importante também, né, salientar que quando acontecer um processo desse de separação, ir lá retificar todos os dados, não é isso? Em qualquer etapa da vida, né, nós temos os nossos dados pessoais. Sim. E ao longo do tempo ele pode se modificar, né? Como o nome, eu posso alterar o nome, tirar algum sobrenome meu, colocar o sobrenome do meu marido, se divorciou, troco o nome, endereço, né? Nós temos vários tipos de informações também que são disponibilizadas na internet, nas redes sociais, que são utilizadas por algumas empresas de inteligência artificial para poder avaliar qual é o score da pessoa. E às vezes, por exemplo, você escreve lá uma mensagem, escreve errado, né? Isso tudo, dependendo da empresa, é utilizado sim para avaliar qual é o seu grau, né? Endereço, por exemplo. Então, às vezes você mudou de vida, melhorou um pouquinho de situação, deixou de morar ali num bairro e vai para outro, né? Vai para outro bairro melhor. Tem empresas que avaliam, por exemplo, a geolocalização. Verdade, gente. Da onde você reside. Então, mudei de vida, morava num apartamento que tinha 2 banheiros. E agora eu vou para uma casa que tem 4 banheiros, né? Morava perto de um supermercado, por exemplo, aqueles hipermercados grandes, né? E agora eu moro perto do Saint-Marché. Olha a diferença que eu tive de vida, mas às vezes eu não consegui, não deu tempo de ter um relacionamento financeiro com o banco para isso. Então, algumas empresas de inteligência artificial utilizam da geolocalização para falar qual é o índice de riqueza que você tem.
Então, pô, se eu morava ali perto do Dia, por exemplo, agora eu moro perto do Saint Marché, quer dizer que eu tenho mais capacidade financeira de pagar o seu empréstimo do seu banco. Então, resumindo, nós somos vigiados? Somos. Somos vigiados a todo instante. Viu, gente? Principalmente quando a gente precisa de uma empresa, nesse caso do empréstimo, né? Então tem situações que acontecem na vida diária que a gente não tem nem o conhecimento, que são utilizadas, né, para fazer uma avaliação dessa no momento de dificuldade. E aí tem todos esses recursos que hoje existe uma lei que dá toda uma estrutura para todos, para aquele que precisa e para aquele que vai usar. Exatamente. E até pessoas, por exemplo, né, pessoas que acabaram de completar 18 anos, né, que não tem relacionamento ali, que nunca pagou uma conta, que não está trabalhando, né, mas ela recebe uma mesada do pai, da mãe, então ela consegue sim, por meio de outros elementos, né, de dados, não só de dados pessoais, mas de informações pessoais atreladas a dados, que a inteligência artificial pode trabalhar também a seu favor. Compras, aplicativo, tudo isso hoje consta também nesses dados. Isso, é tudo atrelado, né? Olha, então gente, realmente a nossa vida é vigiada. Muito. E a gente pode, então, tem alguns direitos como esse que eu acabei de dizer a você, que a pessoa pode solicitar a revisão dessa decisão. Então a gente pode entender que isso ainda tem a tendência de crescer muito mais. Isso vai ajudar, vai facilitar em todos os âmbitos da nossa vida. Até para uma investigação, no caso de uma mãe que vai processar o pai, ele nega que não tem dinheiro, então esses dados também podem ser usados no caso desse? Essa investigação também? É porque, na verdade, é uma informação sigilosa, né? O score da pessoa, ele é sigiloso. Então tem uma discussão muito grande, porque tem algumas empresas que abrem o seu score, né, sem o seu consentimento, porque se você pede, por exemplo, uma avaliação da vida de outra pessoa, ali tem um processamento de vários dados pessoais e informações pessoais. É uma discussão bem longa essa. Nossa, muito, muito. Esse assunto é muito interessante. Tem e ele é polêmico. Muito. Porque realmente agora, né, a gente precisa informar, inclusive, para as pessoas que te seguem, né, que te acompanham. Fica a dica, né, é uma dica extremamente valiosa e que a gente precisa levar essa informação para as pessoas que não têm o mínimo conhecimento sobre esse direito que elas têm, né, então, de pedir a revisão. Adorei. Tem mais alguma informação desse processo que você é tão especialista para você falar para os nossos internautas? Olha, uma dica valiosa agora eu vou dar para as empresas, se você me permitir. Por favor, tudo conteúdo. Eu faço a adequação dessa lei para as empresas, né? É uma lei. Então, assim, lei não se discute, se cumpre, porque ela é a favor do ser humano, ela é a favor da pessoa, ela protege os dados da pessoa, então a empresa ela tem que cumprir. Ela vai cumprir essa proteção tanto com funcionários, colaboradores, porque você tem que começar a transformação de dentro. Para eles também, é um respaldo para eles, né? Exatamente, eles precisam se sentir confortáveis, confiantes, né, na empresa que eles trabalham, né? Por isso que tem que começar então mexendo na sua própria casa. Aí você arruma as suas coisas com seus clientes, com os prestadores de serviços e além do cumprimento da lei que eu falo, é uma oportunidade, olha, fica a dica aí para você, empresa, oportunidade de você mudar a cultura, respeitando sempre a visão, a missão, os valores, aquela filosofia, né, profissional daquela empresa. Mas para você mudar coisas na sua empresa que às vezes você, por não ter tempo mesmo, né? É muito difícil uma empresa, dependendo do poste, ter um setor específico de compliance, né? Que é essa adequação. E aí acaba se fazendo tudo muito rápido
e jogando algumas coisas embaixo do tapete, sabe? Coisa de brasileiro que agora vai ter que mudar, né, gente? Isso. Então é a oportunidade da empresa a falar assim, poxa, eu vou inclusive divulgar. Nós tivemos problemas sérios aí, inclusive com alguns hipermercados, né? Um hipermercado super famoso que teve um problema de vazamento de informações e ele tinha uma política interna de dar vagas, né? Ele tinha lá uma porcentagem de vagas para pessoas negras. Só que isso não era passado na sociedade. Então ninguém sabia disso, não tinha uma propaganda sendo veiculada, né? Quando você ia nesse hipermercado, você não conseguia visualizar isso, não tinha uma estratégia de marketing nesse sentido, mas era sim uma filosofia da empresa. E aí aconteceu um problema lá, né? E que veio à tona, que o presidente teve que falar que, olha, desculpa todo esse transtorno com esse rapaz negro, mas nós temos sim uma política, né, que a gente verifica os currículos e essas pessoas têm mais oportunidades aqui dentro. Então, quer dizer, o compliance, né, ele verifica todas as áreas, todos os setores daquela empresa e ele utiliza da legislação a favor dele. Então ele vai sim ter que ter um investimento maior para contratação de profissionais especialistas, né, para ajudar a empresa a fazer toda essa adequação, mas ele pode também utilizar da legislação a favor dele, fazendo publicidades, né, como alguns bancos famosos fizeram publicidades a favor dele, né? De que eles, além de estar cumprindo com a legislação, ele também informa, ele treina, ele conscientiza os próprios funcionários a protegerem os dados pessoais. Isso que é maravilhoso. Então é uma lei que está nascendo que visa daqui para frente mais segurança, não só para nós usuários, mas para aqueles que contratam. Exatamente. Gente, é uma dica maravilhosa. Bom, eu sei que você tem muito mais dentro de você, então eu vou arrancar um pouquinho mais. Como que, de repente, assim, existe um profissional que é um advogado, ele se interessou por esse lado. Tem cursos hoje, está estabelecendo cursos hoje no Brasil, em São Paulo, que capacita esses profissionais para isso? Tem, né? Tem a Escola Paulistana de Inteligência Artificial e Direito Digital, que eu sou coordenadora, e lá nós temos um curso, sim, sobre compliance, né? A gente tem vários tipos de cursos, então tem capacitação para advogados, né? É um meio muito promissor. Quem gosta de dinheiro, dá dinheiro sim, né? É lógico que eu falo que foi uma área que transformou a minha vida, tá? Na verdade, eu... Trouxe paixão, não trouxe? Sim, eu não trabalho por dinheiro, tá? O dinheiro, ele é consequência. Eu, na minha vida, tive alguns percalços, né? Como qualquer ser humano. Eu venho trabalhando há 6 anos na área preventiva, né? Para empresas, mas na área civil, tá? Eu era civilista. E aí tive a oportunidade de conhecer a proteção de dados pessoais, não só no Brasil, mas no mundo, com o professor doutor filósofo, o Márcio Pugliese, que me apresentou lá no mestrado. Um abraço, Pugliese! Lá no mestrado da PUC aqui de São Paulo. E eu trabalhava na área combativa, então eu tive algumas sequelas, né, sobre trabalhar com essa questão contenciosa, que é o litígio, aquela briga desgastante. Muito desgastante, tive problemas no coração, já fiz cirurgia cardíaca, então eu fui procurando, né, alguns modos de trabalho mais tranquilos, e aí fui procurando esse campo da prevenção, e quando eu conheci o professor Márcio, que ele me apresentou a proteção de dados, eu simplesmente me apaixonei. Então, o meu estudo, eu não trabalho, eu estudo em cada caso que eu pego de cliente, realmente virou uma paixão. Uma paixão, e o dinheiro é consequência, né? Mas como tudo, né, Jéssica? Tudo que a gente faz com amor, em primeiro lugar, ele tem um retorno prazeroso também.
É igual assim, tudo, da forma com que você doa, você recebe. E você fala com essa paixão tão grande que seria até bom, uma dica para as pessoas que estão cansadas de ser um advogado normal, tradicional. Olha, gente, oportunidade no mundo. Né? É verdade, é bem verdade mesmo isso. Eu fiz até uma palestra na OAB com o professor Márcio, né? Por que a LGPD mudou a minha vida? Eu fiz uma palestra com ele sobre isso, contando o lado bom, até me arrepia, o lado bom de se trabalhar com a lei, com essa proteção, com a área preventiva, porque é uma área mais de boa, né? É uma área mais tranquila, onde você procura estratégias para proteger a empresa, mas também olhar, né? Como eu trabalho, a maioria dos meus clientes são empresas de software, inteligência artificial, é o robô, é tudo eletrônico, nada humanizado. Então eu venho tentando humanizar um pouco mais isso. Isso, esse olhar, né? Esse olhar, essa inteligência artificial, eu venho colocando a inteligência emocional. Levando um pouco mais do humano dentro da questão da inteligência. Isso. E isso tem me gerado muitas oportunidades, né? Inclusive de negócio, de vida, entrevistas, né? No ano passado fui candidata a vereadora por conta desse projeto que eu criei lá na PUC com o professor Márcio. E assim, o advogado que está cansado, porque assim, essa é uma área que todos os advogados, todas as pessoas precisam entender. Mesmo que ele não vá buscar por esse ângulo o lado dele, a vertente dele profissional. Mas seria muito interessante abrir-se um curso até para eles esclarecerem um pouquinho a mente. Isso. Não é verdade? Porque tem advogados brilhantíssimos com anos de carteira da OAB, né? Mas todo mundo é portador, é titular de um dado, né? Então, além de você conhecer, porque você usa a tecnologia, você está com o celular realmente virou uma parte do seu corpo, né? Que era isso que Steve Jobs queria, né? E na verdade você precisa, além de entender a lei, entender os mecanismos eletrônicos com os equipamentos que você trabalha. Mas não tem como separar mais dentro de uma área de direito. Tem que saber sobre isso, não tem mais como separar. Tem. E aí eu vim, né, eu venho falando sobre isso, sobre essa oportunidade que o advogado tem muitas pessoas cansadas, principalmente agora. Muito. As pessoas estão com problemas psicológicos, né, por conta da pandemia, né, de ficar muito tempo dentro de casa. O advogado, ele fala, ele vai pra lá e vai pra cá. A profissão dele, né, é de confiança, porque ela é pessoal com o cliente. Então o cliente contrata o advogado pela confiança que ele sente. Como é que você tem confiança em alguém? Tendo contato com ela. E o advogado, ele perdeu esse contato, né, no meio da pandemia. E tem muitas pessoas, além de tristes, que estão realmente doentes, né? Muitos. Então, se a pessoa quer mudar de vida, olha, eu quero mudar, tô cansada de briga, tô cansada de problema, porque a gente não trabalha com o problema. A gente olha a empresa como é que ela tá, identifica o cenário dela, vê os problemas que ela tem e promove orientações de solução. Executa a solução para aquele problema, que é para prevenir algo que realmente possa acontecer lá na frente. Realmente tem algumas empresas que já tiveram problemas, mas assim, é diferente o trabalho, né, de uma advocacia combatente, né, lidando com processos judiciais. Então é uma dica, né, para você que realmente quer mudar de vida, é uma oportunidade de negócio. Tem muitas pessoas precisando do seu trabalho, porque as empresas precisam se adequar. O deadline é agora, agosto. Então, se você tiver tempo, dá sim para estudar. E nós temos os cursos para advogados, temos cursos para profissionais. Aproveita e já passa seus contatos, por favor. Eu vou passar o meu Instagram para vocês me acompanharem lá. Diariamente eu falo sobre isso e falo um pouquinho também da minha vida, da minha correria diária. Instagram, @doutora_dra.jessica. O meu Jéssica é todo diferenciadão, que é JHESICA,
Baccari, Baccari, vai estar aqui embaixo, né? Com certeza. Então esse é o meu Instagram para o pessoal que quiser entrar em contato comigo. Jéssica, que dica que você daria, não só como advogada, mas como mãe, como pessoa, para as pessoas que nós estamos ainda saindo dessa pandemia? Uma reflexão. Uma reflexão de vida, né? A família é o coração da vida do homem, do ser humano, porque ninguém nasceu do nada, todo mundo nasceu de alguém. Então, a partir desse momento que você pensa que eu nasci de alguém, pronto, ali você já tem essa família, né? E mesmo se você não nasceu daquela pessoa, porque tem pessoas que são adotadas, né? E formam uma outra família. Uma individualidade, fez uma família. Fez uma família. Então, o mais precioso que a gente tem é sempre crer em algo espiritualmente falando, né? Eu creio em Deus, mas cada um tem uma crença, então o importante é o ser humano ter uma crença, porque ele vai ter respeito, ele vai ter... Você só consegue ter gratidão de algo quando você se respeita. Então você respeita a sua família, você se respeita e você respeita o próximo. Manter o núcleo da sua família, né, protegido dos males desse mundo. Então passar de geração em geração toda a educação, todas as boas maneiras, todas as práticas civilizatórias, que às vezes você não vai com a minha cara, não gosta de mim, mas o bom dia num elevador na rua, ele é civilizatório, né? Ele não é nenhuma educação, ele é civilidade. A gente não vive num mundo de seres não pensantes, né? Mas você percebeu que até os animais eles se cumprimentam? É isso que a gente está aprendendo nessa pandemia. Se comunicar, mesmo que você não goste do outro, seja civilizado, gente. Porque você provoca, inclusive, reações que você nunca vai saber em outra pessoa. Eu sei que está terminando, mas eu idealizei um manual na OAB, né, junto com a minha comissão de processo civil e direito civil, por conta de algumas situações que eu passei com alguns advogados. Então, nós criamos um manual de como advogar nos momentos de imprevisibilidade, casos fortuitos e forças maior, que é o caso que a gente está vivendo agora. Porque o advogado também sofre problemas, só que quando ele vai se comunicar com o outro, se é uma pessoa que já tem um temperamento mais forte, dentro de uma pressão, a reação... Então ele vai fazer uma cobrança, por exemplo, de aluguel. Rapidinho, já estou finalizando. Vai fazer uma cobrança de aluguel. É direito? Eu estou como advogada atuando para o credor, que é para o dono do imóvel. E eu vou cobrar você que está sem me pagar, sua devedora. Eu quero te tirar do apartamento, porque você tem que sair, você não pagou. E aí eu estou descontrolada, já tenho um temperamento forte, estou descontrolada por conta do momento da imprevisibilidade, da pandemia. Então eu vou lá e te cobro, eu grito com você, eu te ligo falando, escuta, você não vai pagar não? Olha, você precisa sair daí. Só que eu não tenho a empatia por você de saber que naquele momento, por exemplo, de pandemia, o seu filho está doente. O seu filho teve 95% de pulmão comprometido e você está atordoada. Às vezes você tem até o dinheiro para pagar, mas você está tão maluca com aquela situação que você pagar o aluguel vem depois. Primeiro vem a minha família, vem o meu filho, e você é a mulher que toma conta do controle financeiro da sua casa e você simplesmente se esquece. Aí vem uma advogada fazer uma cobrança de uma maneira totalmente deselegante, indelicada, num momento em que o ser humano precisa ser olhado com um lado mais humano. E nisso você já está toda triste, toda desesperada, achando que seu filho vai falecer. Às vezes ele tá lá internado na UTI, ele tá com os aparelhos, né,
sendo monitorado, podendo morrer a qualquer momento, e você recebe essa ligação. Aí vai te dar o que? Uma síndrome do pânico. Aí você vai ficar com, além de você estar com uma possível depressão, com um possível problema psicológico, você vai ter problemas de síndrome do pânico, e aí aquela situação vai congelar a sua mente. Então toda vez que alguém, depois disso, vier falar com você agressiva, gritando, já causou você um vai trauma. se lembrar. Toda vez seu cérebro vai fazer sinapses, né, sobre isso. Não sou da área da saúde, mas estudei um pouco para poder criar esse manual com os advogados lá da OAB. E apesar de termos a lei, nós temos princípios que o advogado deve seguir. Mas por que isso não é ensinado nas faculdades? Os princípios, eles não são olhados com muita animosidade, né? A pessoa entra numa graduação de direito e ela quer o quê? Lei. Poder. Ela quer a lei, ela quer pegar o código e dar aplicabilidade, né? Eu aprendi com o professor Márcio a ter um carinho pelos princípios, porque é nos princípios que a gente vai encontrar, por exemplo, o princípio da proporcionalidade, que eu preciso, é uma discussão muito grande, mas assim, além de ter o direito de cobrança de locação, eu preciso utilizar de meios adequados, proporcionais ao meio que nós estamos vivendo, né? Então eu não posso simplesmente chegar dessa maneira em você, porque eu vou te causar outras situações. Então eu preciso entender o ser humano, a sociedade pelo qual está passando esse momento de imprevisibilidade, né? E com as práticas civilizatórias ir em busca então do direito do meu cliente. Então nós podemos concluir que essa pandemia está fazendo não só a área do direito, como todas as áreas, se modificar, se humanizar, para que todos nós possamos ter um mundo melhor. Sim, a gente está trabalhando firme e forte desde o ano passado, né? Demora para se produzir, porque cada advogado escreve um artigo sobre alguns princípios, né, que nós escolhemos lá para serem elencados, e vai ser distribuição para o Brasil inteiro, porque como a gente é de São Paulo, né, a OAB subseção aqui de Santo Amaro, inclusive, né, aqui pertinho de nós, vai ser distribuída e vai precisar ser olhada então com uma maneira de você agir nesses momentos que não dá. Eu sempre falei sobre isso, que o advogado, como também o policial, ele deveria ter um conhecimento mais humanitário. Eu sempre defendi isso. E graças a Deus, eu conheci você, o Pugliese, que está abrindo, e tenho certeza, gente, vocês que estão assistindo, profissionais que estão na área, estão ingressando agora no direito, preste atenção nessa dica. Jéssica, eu gostaria de convidar você mais vezes para você falar mais coisas. Você tem conteúdo, esteja à vontade todas as vezes que você quiser para falar sobre tudo isso que você tem como paixão, porque todos os nossos internautas precisam desse conhecimento. Obrigada de coração, que Deus te abençoe, te dê muita luz para que você possa levar para o mundo inteiro todas as melhores dicas, que com o seu olharzinho especial você consegue chegar ali no coração daquela pessoa, você que está aí atrás assistindo a gente. Viu, gente? Então, fica aqui a nossa despedida desse quadro lindo, esse programa maravilhoso, habilitado com a Jéssica Bacari. Programa Cida Maria, fica a dica. Até o próximo.